graça e paz sobre a tua vida. Somos e temos e precisamos expressar que somos um povo dedicado a Deus, chamados para participar da sua glória. Povo de Deus. Nós precisamos entender isso. Temos que entender o que significa ser o povo de Deus. Ser uma nação santa, um reino de sacerdotes, um povo de propriedade exclusiva, dedicado exclusivamente a Deus, chamados para a sua glória. Paulo fala sobre este aspecto lá na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 13 e 14, que diz assim: Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Foi para isso que Deus os chamou, por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que implica sermos participantes da glória, participarmos da glória do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender isso. Se não entendermos, acho que, antes de falarmos sobre o aspecto, nós precisamos conhecer. A gente quer viver o Evangelho, mas quer viver o Evangelho que a gente não entende. Tá? Nós queremos seguir mais ou menos o que ouve, que captamos nas mensagens, ou seja, nas pregações, no que as pessoas falam. E, normalmente, essas mensagens são muito distorcidas. Cada um fala do que pensa e do que acha. Nós falamos que amamos a Deus, mas não conhecemos sua vontade, não conhecemos seu querer, não entendemos quem somos em Deus, não entendemos a sua obra em nossas vidas e nem o propósito dessa obra, nem o propósito da salvação. Ficamos restritos pensando no aspecto de que basta crer em Jesus Cristo, compreender que Ele é o Salvador, o Senhor de tudo, dizer que nós nos sujeitamos a esse Senhor e que estamos salvos. Mas nós não entendemos o que seja Senhor, nós não compreendemos que a vida eterna está em conhecer a Deus, nós não compreendemos que revelamos que somos filhos de Deus pelos frutos que produzimos. Nós não entendemos que somos de Deus quando nós revelamos suas virtudes e manifestamos suas obras neste mundo. Nós não compreendemos que fomos libertos do domínio do pecado e que, portanto, não precisamos mais viver no pecado, viver como escravos do pecado. Nós, na realidade, nem entendemos muitas vezes o que seja pecado. Achamos que se trata simplesmente de uma questão de obediência a leis, a mandamentos, a dogmas. Não é isso. Quando nós lemos que o justo vive por fé e que Paulo escreve que qualquer coisa que a gente faça que não seja baseado em fé, nós estamos pecando. Será que a gente compreende isso? Será que nós entendemos o que é fé de fato? E lemos sobre isso. E precisamos. Na realidade, o nosso desejo deve ser conhecer Deus. Conhecer a nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se compreendermos quem Ele é, se compreendermos quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai, sua vontade, a sua obra, nós transformamos nossa maneira de pensar, o que fazemos e a maneira como fazemos e por que fazemos. Precisamos entender essas coisas, precisamos compreender a vontade de Deus. Fomos chamados para ser um povo dedicado a Deus, um povo para expressar a glória de nosso Senhor.
precisamos lembrar que nós somos salvos não para ir para o céu, mas para revelar Deus neste mundo, para manifestar sua glória, manifestar sua vida diante dos homens. E nós precisamos entender isso, porque se não entendermos, a gente não vai viver a vontade de Deus. Então tem que haver um desejo ardente de querer conhecer a Deus, conhecer sua vontade, conhecer sua palavra e viver neste mundo como filho, revelando Ele ao mundo. Nós temos que entender que o Pai nos criou, fez de nós uma nova criatura, nos reconciliou, nos deu da sua vida, nos capacitou, nos habilitou, para que a gente possa revelá-lo ao mundo. Porque nós temos que agir como Ele diante das pessoas. E temos que entender isso. Recebemos o poder, a autoridade do Espírito Santo. Ele derramou de forma assim abundante em nossas vidas da graça, do amor de Deus. Fruto do Espírito é para revelarmos Deus ao mundo. Não é para o nosso bel prazer, mas para expressarmos quem somos, para revelarmos que somos filhos de Deus e para que nós entendamos que a maneira de vivermos neste mundo significa que a gente tem que viver como Deus, como o Senhor Jesus Cristo deixou como modelo, manifestando virtude de Deus, para que os homens possam ver Deus em nós. Esse é o propósito das nossas vidas. Foi para isso que fomos chamados. É para isso que nós existimos, para revelar o Pai. Quando Paulo fala que temos que andar de modo digno da vocação, ou seja, de modo digno do nosso chamado, é isso, é revelar o Pai ao mundo, é nos empenhar, é nos oferecermos, é fazer da nossa vida uma oferta em favor das pessoas para que possam conhecer o Pai, para que possam conhecer da sua vontade e do seu querer e andar segundo a sua vontade. Esse é o Evangelho que temos que viver, esse é o Evangelho que temos que revelar, esse é o Evangelho que temos que manifestar, não como indivíduos, mas como membros do corpo, trabalhando pela edificação e fortalecimento do corpo, pela família de Deus. Que a gente possa entender isso e nos sujeitar à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.